Bolsonaro está muito perto de sofrer a maior humilhação de sua vida, porque os advogados estimam que o valor total das indenizações possa chegar a 2 milhões de reais. E para pagar esse valor está sendo cogitada uma vaquinha. Bolsonaro vai pedir dinheiro pro gado para pagar processo. Isso não somente é humilhante, como também é degradante, mas mostra duas situações. A primeira delas é que o PL vai pagar os custos dos advogados, mas a indenização não vai pagar. Então o acordo do Bolsonaro com o partido fica um pouco mais evidente. E segundo, Bolsonaro agora ele vai ter que submeter cada vez mais a Michelle, porque quem segura Bolsonaro no PL é a Michelle pro desespero de Carluxo de Flávio. Você vai colocar nos comentários, você concorda comigo que essa é uma situação humilhante para o Bolsonaro? O que você acha dele ter que pedir doação para pagar processo? Ele teria que arcar com as próprias responsabilidades? Deixa o seu like se você gosta quando o Bolsonaro é humilhado e se inscreva no canal. Essa informação da vaquinha foi trazida para nós pela CNN Brasil. CNN Brasil. Os advogados do próprio Bolsonaro conversaram com a CNN e revelaram o valor milionário das indenizações. Se você somar todas as indenizações do Bolsonaro, o valor pode chegar até 2 milhões de reais. É muito dinheiro, como nós estamos falando para vocês já há muito tempo. Gente, Bolsonaro vai sofrer uma enxurrada de processos. São muitos processos e isso é caro. Bolsonaro ele pode ganhar, a pessoa, não, mas Bolsonaro ganha 100 mil por mês, Bolsonaro ganha muito dinheiro. Não é assim, porque esses processos são processos longos. Os custos com advogados são custos altíssimos, fora as indenizações. O Bolsonaro foi processado pela Associação de Jornalistas, tem que pagar 50 mil. Então vai pingar aqui, indenização acolá, esse montante vai ficar muito grande. É claro que a defesa vai recorrer de todas essas condenações futuras que virão, só que já está previsto que o Bolsonaro ele perde 95% de todas as ações movidas contra ele. Esse é um levantamento feito pela própria defesa do Bolsonaro sobre o que aconteceu nos últimos anos. Então o que vai ter que fazer para pagar essa indenização milionária que pode chegar a 2 milhões? Vaquinha, essa é a informação feita pela CNN Brasil. Vaquinha, é muito humilhante um ex-presidente da república que se dizia machão, que se dizia corajoso, o enfrentador do sistema, né? O revolucionário ter que pedir dinheiro pra gado, pra poder pastar e pra poder pagar processo. É uma degradação imensa de um discurso do Bolsonaro que nunca existiu. Esse discurso do corajoso, do peitudo, aquele que vai enfrentar tudo, que vai dar um golpe, não existe, porque o Bolsonaro não consegue nem abotoar as próprias calças do processo. Ele tem que pedir ajuda pro gado, porque não tem rachadinha de Queiroz, não tem chocolate vendido por Flávio, também não tem rachadinha de Mauro Cid que pague 2 milhões. E também não tem dinheiro do PL, porque a defesa do Bolsonaro nos dá mais detalhes dessa forma sobre o acordo feito com o PL. Nós sabemos que o Bolsonaro está lá como presidente de honra, tem custo de aluguel, salário e também a assessoria jurídica paga ou pagos pelo partido. Mas se a defesa do Bolsonaro ela está solicitando, está cogitando vaquinha, é porque o PL não vai pagar a indenização do Bolsonaro. Não vai. Então a gente começa a entender um pouco melhor como funciona essa situação ou esse acordo do Bolsonaro. O Bolsonaro, segundo o levantamento lá atrás, no momento da pré-campanha, segundo a Bela Megali, ele teria 100 processos em curso contra ele. Alguns bem avançados. Todos esses já são processos em andamento, fora aqueles que ainda virão. 100 processos em curso. Isso até assustou a própria equipe do Bolsonaro, ninguém sabia, porque tem processo da Maria do Rosário, processos antigos que estavam parados na época que ele era deputado federal e eles ficaram paralisados porque ele se tornou presidente da República. Vamos fazer uma conta aqui por cima e dando um número favorável ao Bolsonaro. A gente sabe que ele perde 95% dos processos, mas vamos colocar que ele perca 70% desses processos, desses 100 processos que ele tem. Se o Bolsonaro perder 70%, ele tem 70 processos com indenização que ele vai ter que pagar. Vamos colocar uma indenização média de 20 mil reais. 20 mil reais vezes 70. 20 mil vezes 70 dá 1 milhão e 400 mil de indenizações. É muito, mas muito dinheiro, pessoal. Muito dinheiro. Isso, claro,
nos liga o alerta também para outras condenações do Bolsonaro, porque a defesa já começa a mostrar que o caminho do Bolsonaro ele é terrível. Se ele perde 95% das ações, o que ele pode ganhar no TSE e também no STF? São várias ações movidas contra ele. Se ele perde 95, ele deve ganhar uma ou duas no máximo, ou seja, ele vai perder no TSE e vai perder no STF. Isso nos mostra que o Bolsonaro ele vai ser cassado no TSE, se não for com essa ação que está movida contra ele, será nas outras, e ele tem mais outras ações contra ele, ele tem 15 ações. Se ele ganha só 5%, ele vai ganhar umas 5 e vai perder umas 10, colocando aí na média, fora as ações no STF, que tem atos antidemocráticos, agora tem também as milícias virtuais, falsificação de dados do Conect SUS. Então o Bolsonaro, ele vai ser cassado e depois vai ser condenado à prisão. É inevitável. O Bolsonaro, ele tá assim, preocupado também, porque as provas são abundantes contra ele. O próprio Bolsonaro produzia provas contra si em vários momentos. O Bolsonaro produzia provas contra ele ao vivo. Tá tudo registrado, tá tudo guardado, tá tudo bem documentado. Não tem como ele escapar dessa situação. E aí que vem o medo dele de perder a boquinha do PL. Porque o PL, como nós falamos, paga aí os custos jurídicos do Bolsonaro. Só que o Bolsonaro fracassou no PL. Era esperado o aumento do número de filiados do partido, o que não aconteceu. Há um plano do PL para 2024 de quintuplicar, talvez até sextuplicar a quantidade de prefeituras do partido. Saindo de 300 para 1.500 a 1.800 prefeituras. E para fazer isso, tem que aumentar a quantidade de filiados. O Bolsonaro não consegue aumentar. Na verdade, o PL perdeu musculatura com a chegada do Bolsonaro, porque alguns diretórios locais foram completamente destruídos pela chegada dos bolsonaristas. Então é um problema imenso. Ele começa a ser questionado, inclusive internamente. Pô, por que a gente gasta dinheiro com esse cara que não traz retorno para nós? Invista esse dinheiro, Costa Neto, em nós, filiados do partido, nas nossas candidaturas. Larga o Bolsonaro pra lá. Isso é um questionamento que começa a acontecer e o Bolsonaro tá desesperado com isso, porque ele não pode perder. Se ele não consegue arcar com os custos das indenizações, ele vai arcar com o custo do advogado, que deve ser tão caro quanto. Porque isso vai se arrastar durante muito tempo. Já expliquei esse fracasso do Bolsonaro, link aqui no card. Hoje o Bolsonaro, ele só permanece no PL graças a Michele. Porque o Bolsonaro, ele é um agregado indesejado da Michele. É o pacote. Pro Valdemar Costa Neto ficar com a Michele, que é a grande menina dos olhos de ouro do PL, né? E também do próprio Costa Neto, o Bolsonaro tem que ficar junto. Só que se o Valdemar puder, ele dá um pé na bunda do Bolsonaro rapidamente. Tchau, Bolsonaro, fica lá na sua, porque a gente vai só querer ficar com a Michele. Ela tem o potencial de herdar o seu capital político. Nós não precisamos mais de você. E o Bolsonaro sabe disso, ele não é bobo. Então o que vai ter que acontecer agora? Uma das situações piores para o Bolsonaro, que é se submeter à esposa. O Bolsonaro e os filhos dele são claros que eles não gostam de mulher. Não estou falando que eles não gostam de preferências, de gosto, não, eles gostam de homens, eles são restritos. Não, não é nada disso. Eles não gostam de mulher, eles gostam de homens, da companhia dos homens, a opinião dos homens, eles não gostam de mulheres, eles gostam de homens. Então para o Bolsonaro ter que se submeter à esposa, porque ela agora que paga os custos da casa, para ele também é humilhante. E vai ser muito ruim para os próprios filhos do Bolsonaro. O Carluccio não gosta da Michele, o Flávio também não gosta, mas ele tem que se submeter. Caso contrário, vai perder a principal boca que faz com que ele consiga ter algum tipo ali de sobrevida jurídica com os custos pagos pelo PL. Senão vai ter que ficar pedindo vaquinha quanto tempo? Quanto vai viver de doação? É uma situação muito ruim para ele. E a gente tem que lembrar que o que desespera também o Bolsonaro é o prazo de validade dele. É esperado que o prazo de validade do Bolsonaro se encerre agora em 2024. Já fiz um vídeo trazendo mais detalhes sobre isso, link aqui no card. Até mesmo bolsonaristas mais conservadores acreditam que para 2026 é necessário um distanciamento do Bolsonaro, porque a validade dele vai até 2024. Depois de 2024, o que vai acontecer com o Bolsonaro? A gente não sabe. Acontecer dentro do PL. Isso é um ponto importante. Porque se ele deixar de ser relevante, por que o PL vai continuar pagando os custos dele? Se um novo Bolsonaro ou o herdeiro do bolsonarismo surgir em 2026, e aí o que vai acontecer? Por isso que o Bolsonaro está boicotando desesperadamente o Flávio. Ele não quer que o Flávio assuma essa posição. Porque se o Flávio assumir a posição de herdeiro do Bolsonaro, o que acontece? O pai é escanteado. E o Flávio não vai ter nenhum pudor de escantear o pai. Porque o Bolsonaro faz isso, ele joga
os seus aliados, os seus familiares aos leões. Ele fez isso com o Carluxo. O Bolsonaro jogou o Carlos contra a própria mãe. Então ele não vai ter pudor de jogar o Flávio também. Então é uma situação que caminha para um desespero total, uma humilhação e uma degradação enorme por parte do Bolsonaro. E nós vamos ficar aqui observando tudo, obviamente.